O jogo Uno Línguas é inspirado no conhecido jogo Uno, mas com regras adaptadas. O Uno Línguas pode ter de 2 a 4 competidores, sendo idealmente jogado por 4 participantes. O tema do Unilínguas é frutas, sendo abordado 11 delas: abacate, acerola, açaí, banana, coco, kiwi, maçã, mamão, melão, pera e tangerina. Cada fruta é representada por 4 cartas distintas. Tomando mamão como exemplo, temos a carta amarela com a imagem do mamão ao centro, a carta azul com o devido símbolo em libras para mamão, a carta verde com a palavra mamão escrita em português e logo acima a transcrição em libras de cada letra que compõe a palavra, e a carta vermelha com a tradução da palavra mamão para o espanhol, no caso papaya, e logo acima a transcrição em libras de cada letra que compõe o vocábulo. É importante destacar que todas as cartas trazem na parte superior e inferior a figura reduzida da fruta, a qual se refere, a fim de facilitar o reconhecimento das imagens e dos termos pelos jogadores. Ao todo, o jogo Unilínguas possui 60 cartas, sendo 44 relativas às frutas, as quais acabamos de mencionar, e 16 cartas adicionais, que iremos explicar mais adiante. O jogo começa com a distribuição das cartas aos participantes, os quais devem se organizar em círculo. No caso de 2 jogadores, são distribuídas 9 cartas para cada. No caso de 3 jogadores, cada um recebe 6 cartas. E no caso de 4 jogadores, cada um recebe 3 cartas. Devido às regras gerais do jogo, a tendência é que o número de cartas de cada jogador aumente progressivamente ao longo do jogo. É importante que nenhum dos jogadores revele aos demais suas cartas. As cartas que restam são organizadas em um montinho ao centro, viradas para baixo. Ganha aquele que formar em primeiro lugar 3 trios de frutas. Nesse sentido, o jogo começa por um dos jogadores, convencionado pelos participantes, que retira do centro uma carta. Este deve ficar com a carta ou devolvê-la ao centro, revelando aos demais seu conteúdo. Caso o participante deseje ficar com a carta, deve descartar uma das que possui. A carta que for descartada determinará a sequência das demais, uma vez que os jogadores subsequentes sempre deverão, após pegar uma carta no monte, descartar uma carta ao centro, que tem a mesma cor ou corresponder à mesma fruta da carta descartada que ocupar o topo. Caso um dos jogadores não tenha ou por motivos táticos não queira descartar uma carta ou da mesma cor ou com a mesma fruta, o jogador seguinte terá o direito de comprar 2 cartas, descartando somente uma. Algumas cartas, no entanto, possuem características diferenciais que precisam ser destacadas. O círculo de 4 cores pode servir como coringa, sendo aceito apenas uma carta coringa a cada trio formado, ou ser descartada a qualquer momento. E o jogador que o fizer poderá impor ao próximo jogador qual a cor da carta que este deverá descartar após comprar uma ao centro. A carta bloqueio, por ser vermelha, só poderá ser descartada quando a cor determinante for vermelha e tem o poder de bloquear o próximo jogador. A carta mais 4 dá ao jogador que a descarta o poder de comprar mais 4 cartas e impor ao próximo jogador qual a cor da carta que este deverá descartar
após comprar uma ao centro. A carta mais 2, por ser vermelha, só poderá ser descartada quando a cor determinante for vermelha, mas dá ao jogador que a descartou o poder de comprar mais 2 cartas, impondo ao próximo jogador que descarte uma carta vermelha após comprar uma ao centro. A carta setas invertidas, por ser amarela, só poderá ser descartada quando a cor determinante for amarela e inverte o sentido do jogo. Se este for no sentido horário, passa a ser no sentido anti-horário e vice-versa. Importante enfatizar que estas cartas especiais, uma vez descartadas por um jogador, não podem ser compradas por outros jogadores, mesmo ocupando o topo das cartas descartadas. A atenção faz parte do jogo. Por isso, ao perceber que formou 3 trios de frutas, o jogador deve imediatamente gritar Uno e mostrar suas cartas para que os demais possam conferir. Caso os jogadores queiram continuar o jogo para determinar mais posições, segundo, terceiro lugar, por exemplo, a depender do número de jogadores, poderão continuar ou encerrar o jogo imediatamente. Caso as cartas centrais a serem reveladas se acabem antes que haja um ganhador, deve-se embaralhar as cartas centrais já reveladas para que possam ser novamente retiradas e reveladas pelos jogadores. Caso as cartas se encerrem antes que seja revelado um vencedor, será considerado ganhador aquele que tiver o maior número de trios formados. O primeiro critério de desempate será o número de duplas de frutas formadas, e o segundo critério de desempate, aquele que tiver o maior número de cartas. Caso o empate persista, os jogadores com menor pontuação doarão suas cartas para serem embaralhadas e colocadas ao centro, para serem compradas pelos 2 jogadores restantes, cuja ordem deverá ser convencionada pelos jogadores, e ganhará o que primeiro formar os 3 trios de frutas e gritar Uno.